Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade através da evolução espiritual. Hoje nós vamos estudar uma dissertação de Kardec, que é uma nota de pé de página, em que em algumas edições da tradução de Evandro Noleto Bezerra é logo em seguida a pergunta 188, em algumas outras também fica no final do capítulo. Nós estamos aqui estudando pluralidade das existências. Saiu, é um trava-língua, né? A pluralidade das existências. Então essa nota de Kardec, ela pode ser estudada em qualquer momento que nós queiramos. O mais importante é que, digamos assim, nós a estudemos também. Vamos começar com Adalberto no primeiro parágrafo. Muito bem. É interessante e importante nessa leitura, releitura, estudo, reestudo, enfim, trazendo até algumas outras obras, né, para poder engrandecer o estudo, a pesquisa, enfim. Diz o professor: segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. Olha, é muita informação para a cabeça miudíssima do Adalberto. Mas vai analisar. Não é? Então, não se deprecie. Não é questão disso, é questão da realidade, né? Nessa existência eu vi um pouco tolhido, não é? Mas, como eu sou atrevido, a gente vê claramente que, se a gente for pegar, né, a Gênese, né, é o 5º livro da codificação, e estudarmos, ou pelo menos ler, o capítulo 6, que é ditado por Galileu, psicografia de Camilo Flammarion, já no seu primeiro parágrafo, informa o diminuto tamanho, vamos dizer assim, né, da poeira que é o planeta Terra.
É um tasquinho, a metade do grão de arroz, sei lá, uma poeirinha de areia, com um pouco de boa vontade. Então, nós, espíritos encarnados e até os desencarnados, continuamos com muita prepotência, achando que somos os únicos, né? Não é à toa que Kardec, na introdução do mesmo livro que estudamos, Livro dos Espíritos, no seu capítulo 7, em relação à ciência, ele deixa a frase para nossa reflexão. O homem que considerar só a razão infalível está bem perto do erro. Isso é um fato. Então, se nós formos, e no decorrer da leitura e do bate-papo sobre esse comentário de Kardec, a gente vai ver que, sem dúvida, pela lógica, pelos estudos que fazemos, porque eu não sou cientista, né? Mas há aqueles que o são, e às vezes se coloca na presunção de ser melhor do que os outros, e não são, porque somos todos dependentes uns dos outros. Então, no capítulo 6 da Gênesis, citado o livro 5º da Codificação, uranografia geral. Então podemos estudar lá o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a primeira criação, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, diversidade dos mundos. É muita coisa para estudar aquele que queira estudar. E eu, atrevido, não cientista Adalberto, eu pelo menos leio 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já li 5 vezes a Gênesis e continuo, né, tendo a obrigatoriedade de me impor a leitura. E de vez em quando eu consulto os espíritos superiores pelo WhatsApp. Sabia, irmão? De vez em quando eu pego o WhatsApp, Tia Clô, socorre aqui que eu não entendo nada. A pergunta é, ela te responde? Responde porque ela é física, professora de física. Exato, era isso que eu queria que respondesse. Então, conhece a astrofísica. Conhece a situação e tal, e ela, junto a gente bate um papo. Exatamente. Mas pelo telefone ela já me ajuda. Né? Então, em outras áreas, eu consulto um professor de história, não vou falar o nome não, que é para não dar confiança. Né? E outros colegas que a gente tem na doutrina espírita, né? Não tenho mais contato com Deusa Nogueira, com outros colegas do CELD, enfim. Então eu tenho por dever consultar quem conhece mais do que eu em determinadas áreas. Na área da psicologia, não só nosso irmão Edmilson, mas outros psicólogos que a gente conhece. E outros, né? Jair Ferreira, por exemplo, Marco Aurélio, engenheiro elétrico. Essa turma que conhece mais de espiritismo, que conhece espiritismo desde o ventre, né? E aí eu particularmente estou reencontrando o Evangelho redivivo, e aí estou aprendendo, estudando o quê? Perdoar a questão de inteligência. Com certeza. E temos que estudar, pô. Como nós não sabemos o que andamos fazendo no passado, É interessante. Não, basta analisar o presente. então a gente Diz Erasto. Exatamente. Então vamos adiante. É isso aí. Edmilson. Bem, dando prosseguimento aqui. Você pode fazer o segundo e terceiro parágrafo, por O favor. segundo e o terceiro, ok. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de causar espanto que tenham visto nesse globo tão adiantado homens a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos, habitantes daquele planeta, podiam ter sido enviados à Terra para nela desempenharem uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter,
bem podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. E em terceiro lugar, finalmente, que, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Além, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Isso aí. Muito interessante. Belíssima, né? Muito interessante, a colocação. Né? Muito interessante. Assim como numa mesma sala de aula vão existir alunos que vão se destacar uns mais que os outros, né? Num pequeno grupo também vai ocorrer o mesmo. Então, numa pequena cidade vai ocorrer o mesmo, num bairro vai ocorrer o mesmo, numa cidade, num país, num continente, imagina no planeta Terra. Né? Nós temos exemplos aqui no próprio planeta Terra, que existem seres, existem filmagens aí, né, documentários, de seres que estão muito próximos do canibalismo. Ainda. Não é? Ainda. É. Enquanto que vemos um Mahatma Gandhi reencarnado, um Einstein, isso no mesmo planeta. Não é? Então, em Júpiter, imagino que, não somente em Júpiter, mas imagino que em outros orbes, a lógica nos diz que nesses orbes também existem diferentes graus evolutivos. Naturalmente que num planeta que é superior, o espírito menos adiantado de lá seria um Mahatma Gandhi aqui na Terra. Né? É o que a lógica nos diz. E o comentário aqui, muito bem colocado, de Kardec, ele fala que o planeta Terra se encontra entre... É um dos mais atrasados, física e moralmente. Né? Ou seja, fisicamente nós temos uma necessidade muito grande de alimento. O nosso corpo é um corpo pesado, que adoece com muita facilidade. Você vê que ele tinha que falar do gordo, né? Não, sim, realmente o nosso corpo é frágil. Demais. Frágil. Emmanuel nos diz que a gente se arrasta, não anda. O nosso corpo é frágil, ele é muito dependente. É interessante, Edmilson, essa tua lembrança, a leitura e tal, de falar sobre Júpiter, né, que Kardec diz aqui, para nossa consulta, Revista Espírita, volume 1. Tem lá um bate-papo com Mozart, que é habitante de Júpiter. Mozart? Revista Espírita, volume 1, não lembro o mês e tal. É a psicografia do Camille Flammarion. Enfim, de qualquer maneira, a gente precisa vai lá e bate um papo, vai lá e conhecer e tal. Aí o meu filho, que estudou música, estuda música, quando ele leu em algumas partes, não sei se aqui no Livro dos Espíritos, ou lá mesmo na Revista Espírita, que a nossa música mais bonita, que é ruído, ele parou de estudar. Pô, pai, vou estudar mais ruído não, pô. Quero estudar música. Não adianta, você tem que aprender o alfabeto para poder desenvolver a poesia. Só um instantinho, vamos colocar a nossa vinheta, por favor. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então vamos continuar. O Edmilson, por favor, termina a tua parte. Só para dar uma concluída aqui, né? Nós sabemos que o astrônomo Camille Flammarion foi autor de vários livros, né? Inclusive era médium, trabalhou junto com Kardec. Ele tem algumas obras onde ele destaca, né, mais particularmente a obra Narrações do Infinito, onde ele tem um mestre, que foi uma espécie de professor dele, que se comunica e narra a vida em outros mundos, né? Então ele narra que nos mundos superiores uma das características da vivência lá é que os espíritos eles
eles não caminham, não andam como nós, eles voam. Né? A mobilidade é mais leve, né? E ele fala que existem mundos, a sutileza física dos espíritos encarnados, ela é tão sutil que ela se equipara com a vida dos nossos espíritos desencarnados. E você raciocinando por aí, você pegando carona, se você existe um planeta em que você é encarnado, você pode levitar, você pode não necessariamente andar, ou seja, o peso e a gravitação já não são tão fortes, tão importantes que te obriguem a permanecer fisicamente ligado ao planeta, você não precisa mais disso. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso te dá liberdade, não só de mobilidade, como obviamente liberdade de pensamento, liberdade de ação. Isso faz parte de uma evolução bem interessante. Sutil. Nós chegamos a um determinado ponto aí, dentro dessa resposta, de uma compreensão interessante, que isso foi uma resposta formulada em 1857. O conhecimento que se tinha de astrofísica era precário porque não havia radiotelescopia ainda. Tá? E hoje, com a radiotelescopia, com as frequências de rádio que são captadas de outros astros, é impressionante o quanto nós descobrimos como naquela época do Caminho de Flammarion nós estávamos ainda engatinhando em matéria de conhecimento e descobrimos que estamos ainda engatinhando muito. Imagina futuramente, né? Com relação a outras coisas. E o bom, pelo menos, é que os astrofísicos conseguiram mostrar para nós o seguinte: nós não sabemos ainda nem 0,001% do sistema solar. E isso tem sentido, obviamente tem sentido. Não, nós temos que ainda estudar muito e evoluir espiritualmente, porque é aquela história, não tem outro jeito. A evolução moral tem que acompanhar a evolução intelectual sob todos os aspectos. São os dois braços, a evolução intelectual de um lado e a outra, a evolução moral. Por quê? Porque são duas asas que nós vamos usar para poder chegar. Tem aí um ensinamento de uma mãe lá de Ilhéus, da Boa Bahia, para os filhos. Tudo cabra teimoso, né? Cabra bom, mas teimoso. A mãe dizia assim: meus filhos, a fruta só amadurece no tempo certo. Exatamente. Somos nós. Exatamente. É como se você de repente pegasse um bebê, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, e desse um bisturi novo, recente, super novo, tira da caixa e dá na mão dele. Ele não pode ter esse Ele não pode ter esse as questões, né? Eles narram que os espíritos nos falam que aquilo que nós chamamos de perfeição está muito distante da verdadeira perfeição, né? O Camilo Flammarion, nessa obra dele, ele narra que um espírito que tinha liberdade reencarnatória, ele flutuou. Ele estava no plano astral, né? Estava desencarnado, então ele estava flutuando sobre o planeta Terra e ele se encantou com as nossas montanhas, as cachoeiras, os mares. Ele estava visitando o planeta Terra pela primeira vez e ele, muito encantado com as nossas belezas naturais, ele vai se dirigindo e aí ele flutua sobre o Antigo Egito. Isso ocorreu alguns milênios atrás. E aí ele falou assim: olha, a humanidade desse planeta, ele se deparou com uma cena, e a cena era uma princesa egípcia chegando numa pequena embarcação e uns escravos desceram primeiramente para carregá-la para que ela não molhasse os delicados pés. Aí a primeira coisa que ele observou, esse espírito, né, ele estava visitando o planeta Terra pela primeira vez, a primeira coisa que ele observou foi a grosseria do corpo físico, embora essa princesa egípcia teria os padrões de beleza aqui na Terra. E ele observou tudo aquilo e ele falou: gente, mas a matéria deles é muito grotesca. Ele surpreso com aquilo, porque ele já estava habituado a habitar mundos sutis.
E aí eles colocam algo no chão, assim, uma espécie de tapete. Seria uma espécie de piquenique, né, que iria ter. Então é retirado algumas uvas e carne. Quando ela prova aquele pedaço de carne, o espírito, ele olha horrorizado para a cena e fala: meu Deus, ela está comendo um animal, um irmão inferior que foi sacrificado, ele foi assassinado e cozido a fogo lento. Ele vira as costas, horrorizado por aquela cena, e ele plana em direção a mundos superiores. Então, uma cena que seria comum entre nós terráqueos, para uns espíritos que estão há milênios já numa alimentação vegetariana, isso já é horror para eles. Imagina as guerras que nós fazemos, imagina as fofocas. Já é uma alimentação fluídica, né, não? Completamente fluídica a alimentação Mas aí dos mundos superiores, né? Aí é que está. Talvez o que tenha causado espécie esse espírito tenha sido a lembrança de um passado. Provavelmente também, né? Que não chegaria a uma condição superior sem evoluir. Sem dúvida, né? O negócio é esse. Guilherme, Oi. As condições de longevidade... As condições de longevidade também não Pode encerrar, tá? Tá. Aqui. As condições de longevidade também não são, em toda parte, as mesmas que na Terra. E a idade não se pode comparar, por óbvio. Evocado, um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Também. Interrogado sobre a idade, embaixo, a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, os modos de existência não são os mesmos. Ali nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que lá me encontro, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Olha que interessante. A proporcionalidade da coisa. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra uma porção de animais que adquirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal? Porque não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que deve atingir. É ter uma visão bem curta quem nos toma em tudo por modelo da criação, assim como é rebaixar a divindade, acreditar que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. A gente tem essa mania de achar que o homem é o suprassumo, né? E que na Terra, nós, teoricamente, por enquanto, somos a espécie de maior desenvolvimento físico. Bem colocado. Na Terra, no planeta Terra, por enquanto. E devemos, até para poder manter esse patamar, manter essa condição, procurar muito mais rápido e muito mais profundamente desenvolver essa capacidade que Deus nos deu. Por quê? É necessário que a gente se melhore, se organize, alcance patamares morais o mais rápido possível, porque o nosso tempo não é o tempo grande, o tempo geral. Nós temos um tempo X e cumpriremos ou não, e depende individualmente de cada um de nós. E esse texto está claro quando diz isso, que ele disse, foram dadas as respostas e tal, e ele coloca aqui, notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos, talvez não parte de uma infância, e é. E a gente tem, por que isso? Porque cada dia é um presente. Cada dia é o que a gente pode fazer de melhor hoje, porque a gente não sabe o tempo que temos. Então, a cada dia, você acordou, está vivo,
está enxergando, está raciocinando, está conseguindo pelo menos refletir, então é tempo de fazer esse dia o melhor possível. É só isso. Bom, reflitamos a respeito disso, que Papai do Céu nos guarde e abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer deste recurso que nos é dado igual para todos, que é o tempo, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade através da evolução espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos dar início ao tópico Esquecimento do Passado, seu item 11. É um texto de Allan Kardec, então vamos ver o que ele nos traz. É em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar as experiências de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes, poderia em certos casos humilhar-nos excessivamente ou então exaltar o nosso orgulho, entravando ainda o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado e em presença daquelas a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois daquilo de que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bom e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrarmos no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes.
Não é só depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. O texto de Kardec está bem esclarecedor aqui, nos dando a justificativa porque nós não temos lembrança total de que fomos, o que fizemos nas vidas anteriores. Mas nós temos uma dica, pelo menos nas coisas que estão nos acontecendo hoje em dia. O jeito que nós encaramos os acontecimentos, as circunstâncias, a forma como reagimos às peripécias, às dificuldades pelas quais passamos, muitas vezes, mas também as coisas boas pelas quais passamos. Pode nos dar uma dica de mais ou menos o que nós andamos aprontando em vidas anteriores que justificam passarmos hoje por situações complicadas, mas também justifica passarmos por situações boas. Isso dá para a gente ter uma ideia do que andou fazendo antes, de bom ou de mal, em função daquilo que está ocorrendo conosco hoje. Se fizermos um exame de consciência bem criterioso, nós vamos descobrir uma série de coisas que vamos buscar por que eu tenho esse jeito, esse comportamento, por que comigo sempre acontece dessa forma. A gente acaba descobrindo. Mas eu vejo que há também, além de tudo, o motivo da misericórdia divina, nos ajudando a não ter uma lembrança completa, clara e restrita das coisas do passado. Porque muitas dessas coisas nós queremos ter distância delas. Não queremos nem lembrar. Na nossa vida de hoje em dia, muitas coisas que fizemos no passado ou que ocorreram conosco no passado, nós não queremos nem nos lembrar. Quando nos lembramos já ficamos nervosos, desgostosos, porque estamos lembrando de coisas que a gente quer esquecer. E não consegue esquecer. A gente gostaria de esquecer. Coisas que estão fazendo agora, que fizemos ano passado, há 10 anos, há 20 anos, e estamos tentando esquecer e não conseguimos, e nos incomodam. Então a misericórdia divina faz com que nós, ao reencarnarmos, iniciemos tudo zerado. Nossas lembranças, tudo para começar uma vida nova, para podermos encarar as coisas que vão acontecer de cabeça limpa. Mais ou menos acontece quando a gente não se sente bem num lugar, aconteceram diversas coisas ruins, desagradáveis, rompimento com pessoas, perda de status financeiro, a gente está aborrecido naquele lugar e resolve emigrar para um outro país. A gente vai para outro país e vai pensando, meu Deus do céu, eu vou para esse lugar novo, vou começar do zero, lá ninguém me conhece, se eu puder até troco de nome quando chegar lá, vou trabalhar em uma coisa talvez diferente do que eu já trabalhei aqui, quero começar do zero, quero esquecer tudo meu passado e começar de novo, zeradinho, para não lembrar de nada. Estou mudando para um lugar novo, com nome novo, trabalho novo, conhecimentos novos, tudo novo para poder recomeçar a minha vida. E a gente, às vezes, tem gente que passa por uma situação dessas. Imagina então nós, na espiritualidade, quando estamos prestes a reencarnar, podemos dizer para os nossos mentores, olha, eu não quero lembrar de nada do que eu fiz antes, porque isso vai me tumultuar a minha vida. Deixa eu começar zerado. Eu vou ter um nome novo, um lugar novo, conhecer gente nova, ou se são pessoas que eu já conheci antes, mas nesta vida que eu vou viver são novas. Então, para facilitar a minha vida. Então, a sabedoria divina é, acima de tudo, misericordiosa. Facilita o nosso trabalho. E, além disso, nós temos que entender que o nosso cérebro físico, que através dele que o espírito exerce os seus comandos, a sua influência, eu, espírito, tenho minhas vontades, meus desejos, meu jeito, tudo isso. Mas eu só consigo exercer tudo isso através do cérebro do meu corpo, através do cérebro que eu transmito via neuronal
todas essas minhas vontades. Ora, como todo equipamento físico, ele tem capacidade. Nosso cérebro tem capacidade, tem limite. Assim como a memória do computador, a gente pode guardar do celular, a gente guarda muitas coisas, mas chega um ponto que ele começa a avisar que está lotado. Aí nós temos que apagar algumas coisas dali para poder caber coisas novas. Senão a gente não consegue mais dar conta. Assim é o nosso cérebro também. Nós na vida aqui precisamos de um cérebro novo, com certa capacidade. Se fôssemos nascer com todo o acervo de conhecimentos, de vivências das vidas anteriores, pensem bem, não só da última, que se vai lembrar de todas. Eu vou lembrar das minhas vidas até quando eu estava nas cavernas, quando eu estava lá nos Sumérios, quando eu estava em Roma, quando eu estava na Idade Média. Quantas existências eu tive? Como é que vai caber tudo isso dentro do meu cérebro? E vai fazer uma mixórdia, uma confusão na minha vida inimaginável. Então, até fisicamente é complicado caber tudo na minha memória. Eu não tenho como lidar com tudo isso. Sei lá quantos idiomas eu já falei, idiomas que nem existem mais. Vivências, coisas. Então, é melhor começar zerado. Então, a providência divina nos preparou para isso. Começarmos totalmente novo, tudo novinho, para dar conta das nossas necessidades. E aproveitarmos para, com as novas experiências, não repetir coisas que hoje estão nos causando problema. E aí que vem o que eu falei antes. Na medida que nós vamos reconhecendo que algumas coisas pelas quais estamos passando não são do nosso gosto, não gostamos de algumas coisas que estão acontecendo conosco, são coisas que doem, nos fazem sofrer, são incomodativas, e nós procuramos observar se nesta vida mesmo, como estudamos aqui neste mesmo capítulo, não demos causa para isso. Se descobrirmos, nós vamos evitar repetir essas coisas, essas causas. Vamos evitar para não acontecer de novo. Agora, nós podemos ver que alguma coisa que está acontecendo hoje pode ser provinda de coisas do passado mais remoto, lá de outras existências. Então, nós temos uma noção de que eu devo ter agido assim ou assim, para hoje estar passando por isso. Então, a gente tem que se esforçar e ver se continua fazendo essas coisas. Mas eu continuo com a mesma mania que no passado está me justificando isso hoje. Então vou me esforçar para não repetir. Mas é uma coisa que depende do nosso esforço, do nosso entendimento, do nosso livre-arbítrio. Então, nós só vamos conquistar as coisas boas, as coisas morais, essenciais para o nosso avanço, com esforço. Ninguém vai se tornar santo, anjo, sem esforço. É um esforço muito grande depurar toda a nossa ignorância. Tudo aquilo que fizemos de errado no passado é fruto da nossa ignorância. Nós hoje estamos diante de uma doutrina do conhecimento. Está nos trazendo conhecimentos novos. Nos ajuda a entender, refletir, puxa vida, isso é o certo. Mas nós temos ainda muita dificuldade de implementar isso no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Nós temos muita dificuldade com isso, com certeza. Então nós precisamos nos esforçar para pôr em prática aquilo que nós já julgamos certo. Então nós temos que gastar tempo com esses esforços. Reconhecer que está errado, nos esforçar para não fazer de novo, rezar, orar, pedir ajuda para não repetir os mesmos erros, ainda mais quando prejudicam outras pessoas. Esses esforços serão reconhecidos, porque à medida que nós adquirimos uma virtude através desses esforços, nós estamos tirando o espaço da ignorância, estamos acrescentando conhecimento, sabedoria no nosso caráter, no nosso jeito, nos nossos modos. E isso é beneficiado pelo não conhecimento do passado. Não é bem um esquecimento, é um não conhecimento. Eu não conheço, não me lembro daquilo. E não está me fazendo falta. Porque por eu saber que fui isso no passado, será que eu teria coragem realmente de deixar de ser assim?
Eu não sei. Então tem que deixar de ser assim, mesmo sem saber se eu fui antes. Se eu estou sendo agora. Porque vocês acham que se eu fui de um jeito no passado, nesta encarnação eu mudei. Não, ainda tenho risco. E se eu não mudei na outra vida, para entrar nessa sem esses defeitos, sem esses vícios, com certeza eu estou vindo ainda com eles. Então, não há nada de novo. Não há nada de novo. Como diz Sócrates, né? Eu tenho que conhecer a mim mesmo, tenho que fazer esforço para me conhecer. Eu me conhecendo, eu posso implementar uma mudança. Não vou esperar que os outros me digam. Muitas vezes, caridosamente, nossa mãe, nosso pai diz, nossos avós, nossos amigos mais fiéis nos dizem, mas nem sempre nós contamos com isso. Então, tudo depende do nosso esforço em fazer essa mudança. E eu continuo dizendo, não penso que o conhecimento, as lembranças do passado ajudariam de alguma forma nisso. Muita gente pergunta, mas se eu soubesse que eu fiz antes, se eu soubesse que eu briguei com fulano, hoje eu faria diferente. Sim. O fulano está aqui de novo, eu briguei com ele no passado, então eu não vou brigar com ele agora. Tá bom. Agora, para não brigar com ele agora, precisa saber que brigou com ele antes? Não precisa. Você não tem que brigar com ninguém. Então, saber do passado não vai adiantar você tomar jeito agora. Porque no passado eu roubei não sei o quê, eu prejudiquei financeiramente A, B e C, por isso hoje eu tenho dificuldade, volta e meia acontece coisas comigo com termos de dinheiro, eu perco dinheiro, às vezes eu sou furtado, os investimentos que eu faço não dão certo. Se eu soubesse que foi por causa disso no passado, ia mudar algum quadro hoje? Não. Você imagina que fez alguma coisa para justificar isso. É o bastante. Bom, eu devo ter aprontado nessa área no passado muitas coisas erradas para justificar essa dificuldade hoje. Então, eu já vou hoje não fazer nada que prejudique ninguém nesta área. Porque aí cessa nesta encarnação, esses meus problemas aqui vão cessar. Eu já vou para a próxima encarnação sem esse problema. Não estou prejudicando ninguém, então na próxima eu não vou ter esses prejuízos. E isso depende de eu saber quem foi que eu prejudiquei? Não, basta saber que eu devo ter prejudicado. Não precisa saber quem foi, como foi, quando foi. E a gente, inclusive, vai começar a arrumar desculpas para os erros que cometeu antes. Mas na época eu não sabia. Mas na época eu não estava sabendo. Mas se a gente arruma desculpa hoje porque faz errado, estamos sempre cheios de desculpas, de 9 horas. Então, com certeza eu ia... mas eu destratei fulano, mas viu o que ele fez comigo? Ia acontecer a mesma coisa, eu não ia reconhecer as coisas erradas que eu fiz, ia continuar do mesmo jeito. Então é melhor não saber e nos esforçarmos para não praticar coisas erradas, independentemente de eu tê-las praticado antes ou não. Porque com certeza não tem um defeitozinho sequer hoje que eu esteja cometendo pela primeira vez. Nessas existências todas, milhares de encarnações, será que eu vou, nesta vida, escolher um defeito novo? Não tem, gente. Todos os defeitos possíveis eu já os cometi nessas minhas vidas todas. Alguns eu, graças a Deus, não cometo mais. Isso aí, aleluia, tudo bem. Mas ainda tem muitos que eu continuo cometendo, mas não são novos. São meras repetições. Não tem nada novo, porque se eu fizer é porque eu estou habituado a fazer. Tenho gosto por fazer. Então, conhecer se fez ou deixou de fazer não vai adiantar nada. Basta saber que fez. Se eu continuo assim, é porque eu sou assim já de antes. Se eu continuo com este defeito, é porque eu já tenho ele antes. Eu tenho que me esforçar para deixar de tê-lo. Então, se nós pensarmos bem, é nosso esforço, nossa vontade é que vai fazer com que nós melhoremos. Não é o conhecimento, lembrança, reconhecimento do passado que vai fazer eu mudar. Ao contrário, pode piorar, porque eu posso ficar envergonhado de chegar a um lugar e reconhecer pessoas a quem eu prejudiquei muito. Ou ver pessoas que me prejudicaram, eu tomar atitudes agora. Isso não vai... Eu posso sentir dentro de mim um mal-estar com algumas pessoas, eu não sei porquê. Bom, eu posso pensar, eu as prejudiquei ou elas me prejudicaram.
antigamente, mas nesta vida está tudo bem. E nem eu as prejudiquei, nem elas estão me prejudicando. Vou me acautelar para que isso não se repita, pelo menos da minha parte. Se eles me prejudicarem de novo, aí é o meu merecimento. Mas eu não vou prejudicar ninguém. É simples, gente. É muito simples, mas como eu digo sempre, é simples. Tudo que é simples é difícil de ser posto em prática. Tudo que é simples é difícil de se fazer. Por isso é que Jesus era simples, né? Por isso que é difícil para nós seguirmos seus passos. Tal a simplicidade com que ele sempre nos tratou, nos aconselhou, nos orientou para que nós tomássemos jeito e o seguíssemos pelo seu caminho maravilhoso que nos leva ao nosso grande objetivo, que é o reino de Deus, onde ele estará lá nos aguardando para aí sim podermos trabalhar com ele mais diretamente. Então, por hora, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.